Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma atividade aqui do Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair. Meu nome é Marcela, eu sou coordenadora da área de bebidas, serviços e gestão do Senac São Paulo. Então, estou muito feliz em estar mais uma noite aqui com vocês com uma atividade de compartilhamento e de troca de conhecimento. Essa parceria para nós do Senac é muito legal, ter um espaço como esse para compartilhar um pouco da experiência e do conhecimento que os nossos profissionais têm, acho que é muito importante para todos do setor. Para quem ainda não sabe, a gente tem uma programação semanal de atividades, então acompanhe a programação. Hoje estamos na terceira palestra e a gente vai contar com a presença do docente Marcos Rama, que é professor também do Senac São Paulo, e ele vai falar um pouquinho com vocês sobre elaboração de cardápios. Acho que é um tema que todos os empresários, empreendedores sabem a importância de ter um bom cardápio, né? Uma das principais ferramentas de vendas de um restaurante, um bar, um café, enfim. Então, aproveitem esse momento, ele tem muito conhecimento e experiência para compartilhar com vocês, e aproveitem para fazer perguntas, tirar as dúvidas. A gente vai fazer todas as perguntas no final da palestra, então podem mandar as perguntas de vocês no chat, que depois a gente vai fazer para o professor responder para a gente. Então é isso, gente. Aproveitem a noite, essa noite fria, mas que tenho certeza que vai ser muito rica e produtiva para todos nós. Obrigada, professor Marcos, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marcela. É um prazer estar com vocês aqui. Boa Prazer é noite a meu. todos. Então, vou fazer uma pequena apresentação, tá? Meu nome é Marcos Sama, estou já na área da gastronomia há 25 anos. Trabalho já no Senac há um bom tempinho, já há uns 15 anos que eu conheço o Senac, né? Sou formado também em gastronomia, pós-graduado também em gastronomia, pós-graduando também em vigilância sanitária e qualidade de alimentos. Tá? Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, onde eu rodo o Brasil inteiro, fazendo essas consultorias aí pelo Brasil afora. E também sou docente de algumas faculdades e docente do SENAC, né? Trabalho aqui no SENAC Taboão da Serra, aqui nessa unidade. Bom, é um assunto muito importante, nós falamos de elaboração de cardápio, e veja só, não é somente colocar preços e colocar fotos de pratos e descrição. Na verdade, tem algumas técnicas que nós podemos estar utilizando, tá, para incrementar suas vendas dentro do cardápio, trabalhando com diagramação, trabalhando com cores, trabalhando com técnica de vendas, né? Lembrando que, né, o nosso convite do restaurante é exatamente o cardápio. Então, a primeira pessoa, né, que recebe o cliente são os garçons, as pessoas da praça, né, e ele apresenta o nosso convite ao restaurante, que é exatamente esse cardápio, onde você tem que fazer que as pessoas se deliciem, né, fazer que as pessoas sintam, né, emoções ao ver o cardápio e despertar, né, o desejo, né, de degustar algo ou alguma coisa através do cardápio, ou até se for por uma indicação ou por um conhecimento que o cliente já vai no restaurante, né, já sabendo o que ele quer comer porque foi indicado. Então, isso é muito importante e isso também deve se estar, né, em destaque, tanto no restaurante, tanto como no cardápio, né? Eu vou baixar agora o meu nosso material aqui. Então, eu preparei aqui tá, uns slides aqui no PowerPoint para apresentar para vocês até um formatinho de um cardápio, né? Lógico que eu fiz algumas mudanças, mas para que vocês entendam, tá, como nós podemos trabalhar, né, esse cardápio e o que devemos colocar no cardápio, os cuidados que nós devemos ter, tá, a trabalhar com o cardápio, né? Então, veja só, defina o menu, pesquise pratos e bebidas. Então, tá nessa definição, né? Primeiramente, né, qual tipo de público você vai trabalhar com o restaurante. Então, não adianta falar, olha, eu quero abrir, né, o meu restaurante se você não fez uma pesquisa, se você não sabe qual é o público que você vai trabalhar, né? E isso envolve não somente, né, a pesquisa que você faz para o seu público, também o local.
Então, é muito importante você definir o seu cardápio baseado em uma pesquisa que vocês fizerem mediante ao seu redor. O que você tem ao seu redor? Qual que é o ticket médio que as pessoas trabalham, né? A sua localidade. Então, não adianta falar, eu quero abrir uma hamburgueria, né, num local onde só tem academia, né, onde as pessoas se cuidam mais da sua saúde. Então, tem que prestar muita atenção, né? E com essa pesquisa que vocês irão fazer, é muito importante vocês entenderem que ela que vai definir o seu cardápio, né? Logicamente, você fez uma pesquisa num plano de negócio e já sabe aquele local, o que vai ser, né? Definiu o local, definiu o que tem ao redor, você sabe que tem ao redor, né? E vocês conseguem fazer um plano para a definição do cardápio. Então, a primeira coisa, definir o público, né? Sabe o perfil, gosto, preferência, né, de pratos, inclusive os elementos estéticos, né, que você deve trabalhar também sobre o cardápio, tá? E de nada adianta abrir um restaurante requintado se o cardápio é simples demais. Usa um tipo de material mais barato e possui elementos gráficos que destoam do clima, tá, da sofisticação. Se eu quero eu faço toda a minha decoração num restaurante muito clássico e trabalhar com elementos, com materiais, com mesa, cadeira totalmente desconfortáveis, que está fora do padrão, então também você está destoando. E o oposto também, eu quero um lugar mais moderno, contemporâneo, mais descolado e colocar móveis clássicos. Então, não vai casar muito esse restaurante. Então, definido qual tipo de restaurante você quer trabalhar, tá? O seu cardápio também tem que seguir esse mesmo tema. Logicamente, se fosse um cardápio clássico, eu trabalharia um menu clássico, restaurante clássico, também o meu cardápio seria aquele cardápio mais clássico, capa de couro corino, né? E assim por diante. A cozinha e o restaurante. Então, antes de determinar o cardápio do seu restaurante, você precisa ter em mente que o menu relaciona-se diretamente com a capacidade da cozinha também, né? Então, o tamanho e configuração da cozinha. Não adianta eu ter uma cozinha enxuta e elaborar cardápio com N quantidades. Então, não adianta eu colocar um monte de produção, um monte de pratos, se a minha cozinha não comporta, se o meu estoque não comporta, né? Então, é muito importante se atentar a isso, ver o número de mesas que cabe, né, dentro do seu salão. Eu tenho 10 mesas de 4, então são 40 pessoas. Eu vou colocar um cardápio enorme de mais de 100 itens, né? Como é que eu faço isso se a minha cozinha ela é enxuta, se o meu estoque, né, ela não tem a grande capacidade, estoque refrigerado, né, estoque de congelamento, né? Então, aonde eu poderia estar trabalhando dessa forma, tá, de não deixar esse cardápio muito cheio. Então, tem que saber, olha, meu restaurante ele é pequeno, eu tenho X mesa, minha cozinha é enxuta, então eu vou criar, tá, alguns pratos, tá, que caiba e tenha a rotatividade, porque isso evita desperdício, isso evita o excesso de mise en place. Então, você sobrecarrega a cozinha, não tem espaço na cozinha e, às vezes, por quantidade de pratos, você tem que trabalhar com 5, 6 pessoas dentro de uma cozinha que cabe 3 ou 4. Né? Então, isso é muito importante se atentar a isso, a cozinha, tá, com o restaurante, com o atendimento, com o número de mesas. Tá? E no cardápio também, mantendo um cardápio um pouco mais enxuto, né? Sabendo que eu tenho uma cozinha que comporta aí 5 a 10 5 entradas, 6 entradas frias, 6 pratos principais e 6 sobremesa, por exemplo, né? E isso também acontece com os bares, né? Não adianta eu criar uma carta de bebidas enorme se eu não tenho um bar onde comporta, tá, a quantidade de bebida que eu quero trabalhar. Ao escolher o público-alvo, tá, leve em consideração todos os fatores como idade,
dados demográficos para atingir o mercado que você deseja. Um público jovem costuma ser mais receptivo a pratos excêntricos, contemporâneos, diferenciados, tá? Diferente que os mais idosos que gostam de comer uma comida mais saudosista, uma comida mais clássica, tá? E são os conservadores, né? E em relação às novas combinações. Então, assim, eu tenho um público mais jovem, então eu consigo trabalhar, ser mais maleável, trabalhar um cardápio que seja mais contemporâneo, umas novidades. Agora, se meu público for um pouquinho mais de idade, né, sênior, por exemplo, então o público gosta de alguns pratos mais clássicos, não admitem muito essas alterações dos pratos clássicos, né? Então isso também é importante você pesquisar o perfil e entender qual é o perfil dos seus clientes, né? Se o seu restaurante está localizado em uma região turística que concentra visitantes estrangeiros, por exemplo, investir em pratos típicos, né? Investir em pratos típicos costuma ser uma ótima ideia, já essas pessoas estão propensas a conhecer a culinária local. Então, eu estou no lugar onde tenha turismo, né? E eu, logicamente, poderia estar trabalhando com a comida regional, né? Que muitos turistas, eu faço muito isso, como eu fico rodando, principalmente aqui no Brasil, que a gastronomia brasileira é uma das melhores que tem, eu sou apaixonado pela gastronomia brasileira. Essa carcaça japonesa aqui, por dentro aqui, eu tenho muito de nordestino, porque trabalhei muito com nordestinos dentro de uma cozinha, e eles me ensinaram, me mostraram vários pratos das regiões, né? E eu sou um apreciador. Eu como de tudo de gastronomia, é muito raro, adoro comer, mas assim, a comida do norte, eu trabalhei muito tempo no norte, né? Uma cozinha mais da Amazônia, também conheço, trabalhei um tempo lá, mais de um ano e pouco, chefiando 2 cozinhas no norte, e eu sempre, toda vez que eu vou em lugar diferente, eu vou e aprecio, faço busca, faço uma pesquisa, né, referente à gastronomia local. Então, eu lembro que no Nordeste, né, fui convidado a degustar aí um bode no leite de coco, por exemplo. Tranquilo. O mocotó é tranquilo, a buchada de bode, né? E no Norte, por exemplo, eu comi num restaurante de um chefe, né, que eu conheci lá, chamado Tiago Castanho, que é uma referência hoje da gastronomia brasileira, né, junto com o Rodrigo, do Mocotó, enfim. Eu tive o prazer de ir lá no restaurante do Tiago Castanho, e comi muito pato no tucupi, mussuã, que era uma tartaruga. Então, fui conhecendo. O açaí, por exemplo, eles comem com... Isso já é uma comida de subsistência, e comem com peixe, por exemplo, né? O açaí não é igual ao açaí que nós comemos aqui. Lá eles processam na hora, farinha d'água e peixe frito. Então, é uma comida de subsistência que é enorme nessa cultura que vem da cultura indígena, enfim, né, é muito apreciado. E trabalhar esses pontos turísticos, se eu tenho, né, um restaurante próximo a esse ponto, os lugares, é explorar, tá, essa identidade. Quem são os meus concorrentes? Isso é muito importante vocês estarem, tá, saber quem são seus concorrentes, quem está ao meu redor. Tá? Então, na hora de montar o cardápio, eu tenho que saber quem são meus concorrentes, né? Eu vou pesquisar as tendências que estão sendo praticadas, né? Eu, logicamente, faço levantamento de preço, né? Quais são os concorrentes que estão na minha região, né? Onde estão localizados, e avalio o que tem feito sucesso, né? Quais pratos estão tendo sucesso também nos seus concorrentes, né? Quais são as melhores opções, de acordo com o período, tá? Não seja um restaurante mais do mesmo e procure diferenciar dos demais. Essa diferenciação pode acontecer, inclusive, nos pequenos detalhes. Então, às vezes, eu tenho, né, pessoas muito capacitadas e treinadas dentro de uma cozinha que algum detalhe, né, no atendimento, um detalhe na apresentação do prato, num molho especial que o chefe criou, né? Imaginem um lugar que só vende grelhado, tem concorrência de grelhados. E o que vai diferenciar? A qualidade da carne, atendimento e um molho especial,
um acompanhamento diferenciado, tá? Que se destaca dos demais. Então, eu usei isso como exemplo, mas é importante eu saber quem são os meus concorrentes que estão aqui, o que eles estão oferecendo, né? É entender o mercado que está ao meu redor. Isso é muito importante. Elaborar um cardápio simples e funcional, né? Não tem coisa pior do que eu não sei se alguém de vocês já tiveram essa oportunidade de chegar num lugar onde o cardápio é enorme, são 4, 5 folhas e vocês não se perdem no meio, você não sabe o que escolher, né? O restaurante diversificou tanto, ele está vendendo massa, grelhado, pizza, sanduíche, sushi, tudo no mesmo restaurante. Então, não é interessante vocês diversificarem tanto, ok? Porque eu vi o meu concorrente é japonês, meu concorrente trabalha com pizza. Não, foca, né? Tem um foco no seu restaurante, mantenha a identidade do seu restaurante, tá? E mantenha um cardápio onde você possa estar lendo, o cliente possa estar lendo, né? E compreendendo. Não tem coisa pior do que você eu vou escolher isso aqui. Não, peraí, mas eu tenho isso aqui. Quanto mais opções tiver, mais dúvida vai gerar, tá, no seu cliente. E isso atrapalha na hora da venda. O garçom fica muito tempo parado para atender esse cliente, um mise en place enorme dentro da cozinha, e de repente você não tem muita saída, você pode oferecer algo que não esteja da altura e qualidade, tá? E isso pode comprometer, tá, a qualidade dos seus pratos para ser oferecido ao seu cliente. Então, trabalhar com um cardápio um pouco mais simples, né, sucinto, dependendo do tipo de restaurante que você tem, né? Trabalha com almoço, jantar, prato distinto, né? Por isso é recomendável confeccionar 2 cardápios para cada refeição. Dependendo do local, você tem uma área mais comercial ou você sabe que os seus clientes são numa área muito comercial na hora do almoço, então eu tenho que ter um cardápio mais comercial, né? E no jantar, você sabe que o seu público é outro, é diferenciado, então trabalha com um cardápio mais harmonioso, que dá para você fazer uma ótima venda de bebidas, de drinks, de vinhos, né? Mas mantendo um cardápio mais simples, fácil de entender, né? E de ler. A pessoa não fica confusa na hora de estar escolhendo o seu prato. Um prato costuma ser composto por 3 partes normais, então no cardápio eu posso ter a parte de entrada, um prato principal e uma sobremesa, né? Então eu posso ter sugestivamente isso no meu cardápio. Tá? Manter o alinhamento do cardápio de acordo com o restaurante. Então, por exemplo, lá italiano, eu vendo massa, mas eu tenho um restaurante italiano que eu vendo massa, sushi, hambúrguer, pizza, espetinho, quer dizer, então foge um pouquinho, tá, da proposta do restaurante, perde-se a identidade, né? Então, se eu tenho uma cozinha italiana, por exemplo, trabalho numa cozinha italiana, um abraço aí para o Giuseppe de Rundino aqui, e do Bruno Stipe. Nós fizemos uma apresentação na televisão lá na Bandeirantes, e o Bruno Stipe como dançando Macarena. Olha o mico que nós fizemos. Ele tem, né, um restaurante tradicionalíssimo no Bexiga, né? Então, prato italiano, hamburgueria, né? Então, isso é importante você manter essa identidade dentro do seu cardápio, sendo ela funcional, simples, bem diagramado, com cores. Depois eu vou falar de cores, tem técnica de cores aí, que é muito importante também você trabalhar cardápio, e vocês irão perceber qual técnica de cores que a pessoa utiliza, tanto no cardápio como no ambiente, tá? Bom, analise o cardápio e o tipo de serviço. Você pode criar um cardápio de acordo com o tipo de serviço com que pretende trabalhar em seu estabelecimento. Na opção à la carte, você apresenta um leque de opções e dá liberdade ao cliente para montar o prato. Por exemplo, eu vou trabalhar somente com à la carte, então eu coloco 6 tipos de entradas frias, 6 tipos de entrada quente, 6 tipos de pratos principais ou 10 tipos, sobremesa,
Tá um cardápio enxuto, e só que o cliente ele pode escolher, olha, eu quero comer esse peixe com essa entrada assim e comer e finalizar com uma sobremesa X. Então eu tenho a liberdade já, eu posso escolher um pescado, um fruto do mar, eu posso estar escolhendo uma lagosta, camarão, né? Eu posso estar escolhendo um filé e escolher as entradas frias que eu quiser, as entradas quentes que eu quiser, né? E fica aleatório. Então, um cardápio à la carte, eu posso ter essa opção, né? Onde o cliente, na sua escolha de uma entrada fria, quente, prato principal, sobremesa, e também manter uma carta, né, interessante de vinhos. Se você trabalha o à la carte, uma carta interessante de drinks, de vinhos e bebidas, ou as bebidas no próprio cardápio e o vinho separadamente. Tá? Fazer uma carta somente para vinho, para que um profissional, um sommelier ou um garçom treinado faça essa venda também, né? E tenha um conhecimento de todo o cardápio dentro do seu restaurante para oferecer e harmonizar, tá, os pratos oferecidos. Olha, o cliente ele escolheu um pescado. Poxa, que vinho que eu vou oferecer? Vou trabalhar com vinho branco, vou trabalhar com espumante, né? Ah, mas aí escolheu um filé. Aí eu vou trabalhar com um vinho tinto, né? Eu trabalho com Merlot, Cabernet. Então, essas pessoas qualificadas que estão trabalhando faz também essa junção e essa venda, tá? De vinhos e bebidas. A desvantagem do pedido é que pode ter ter momentos imprevisíveis, tá? E aumentar o custo com operação de alimento. Mas, assim, se cada prato já está quantificado, tá? Está com o seu preço, e todos têm uma ficha técnica, eu sei o custo, tá? Então, dentro desse cardápio, eu coloco o meu preço e aí eu não tenho esse momento de imprevisibilidade, imprevisível, eu não posso ser imprevisível, eu posso conseguir o meu preço porque ela já está quantificada, está com o preço, tá, de cada prato, por exemplo, os custos, né, e o seu CMV embutido. Então, eu não tenho problema em vender um filé mignon, aí a pessoa quer pegar uma entrada que tenha Ramon, por exemplo, que vai ser caro, ok, mas está tudo embutido no preço. Então, não vou ter problema nenhum nesse sentido. Eu só vou ter problema quando o restaurante oferece essas opções por um preço único. Aí você tem problema. Mas se você trabalhar o à la carte, se você trabalhar o à la carte e tiver todo precificado com seus custos, né, certos e com a sua margem correta, então você não vai ter problema nenhum. Pode vender tanto todos os mais caros, tanto os mais baratos, que você tem uma margem, tá, que está aí dentro dos seus pratos contida no cardápio. Atenção ao nomear pratos, tá? Então, para facilitar a identificação pelos clientes na hora de fazer o pedido, alguns restaurantes costumam numerar os pratos. Então, dentro do cardápio tem o código, que eu acho muito interessante vocês manterem o código, porque esse próprio código é o código que foi registrado para o restaurante, para o caixa, para... Deixa eu beber uma água aqui, gente. Para o bar, para a cozinha. Então, através desse código, tá, eu identifico qual prato que é, ele já me discrimina, então ele serve para todos. Na hora de fechar o caixa, o código é esse, o código que vai para a cozinha é o mesmo, tá? Já identifica o prato a ser produzido, tá? A bebida vai para o bar, enfim, por diante. Então, coloque-se o código. E também, né, eu posso criar nomes ao prato, ou fazer, né, ou colocar o nome e fazer uma descrição, né? Outra opção interessante é colocar nomes especiais que criam uma identidade da casa, né? Então, você cria os nomes, que tem vários restaurantes hoje, hamburguerias, que tem nome de pratos, de atores, de cantores, né? Isso é muito legal, é interessante, tá? Essa forma de se trabalhar, né? Se a decoração do seu restaurante é inspirada no estilo musical rockabilly de 1950, 60,
para quem curte aqueles rocks antigos, eu curto muito. Você pode nomear pratos e bebidas de sobremesa com ícones da época, né? Com cantores da época, né? Apesar de tática de dar nomes peculiares ser interessante, cuidar para não exagerar. Isso tá? Toma cuidado na hora de exagerar, na hora de você ficar nomeando, porque às vezes você pode estar confundindo também a cabeça do seu cliente. Então, assim, vou nomear alguns pratos principais, ok, algumas entradinhas também, ok, mas não só tomando cuidado para não exagerar, tá? Eu tenho um prato clássico, eu não posso ficar renomeando pratos clássicos, né? Mantenho o nome dos pratos clássicos, mas os que vocês criarem, que o chefe criou, pode estar trabalhando, tá? Dessa forma, que eu acho muito interessante também. Estude, tá? E analise o formato do cardápio. Com foco no seu público-alvo, escolha o formato do cardápio mais adequado, tá, ao seu perfil de cliente para esse estabelecimento. Então, estude o formato do cardápio. Tá? Você tem que reunir informações aonde eu vou trabalhar. Olha, se eu tenho poucas descrições de pratos, eu não preciso ficar fazendo um monte de página. Uma página só na frente, né, ou em duas páginas, que o formato de livro fica ok, ou frente e verso, tá? Então, é bom vocês sempre estarem estudando, analisando esse formato do cardápio, que eu acho interessante para o estilo do restaurante, né? Estilo mais clássico, um formato de cardápio mais clássico, uma hamburgueria mais despojado, tá? E assim por diante, né? Sempre tendo, tá, essa diferenciação aí na diagramação, por exemplo, e nas cores e no formato do cardápio, dependendo do seu restaurante que você quer ministrar. Então, coloquei alguns exemplos, né, de restaurantes mais clássicos, como hamburgueria, que trabalha com linhas, né, e colunas subdivididos aqui. Esse menu, né, de Natal, por exemplo, ele colocou na diagramação fotos, né, entre as colunas. Então, vocês podem estar trabalhando, né, dessa forma, onde você chama a atenção, tá, para os pratos que você querem vender, por exemplo, você indica aqui numa foto os pratos que vocês têm maior margem de lucro, maior CMV, maior margem de lucro, vocês podem estar colocando, tá, em destaque. Isso é muito importante, né? É interessante criar diferenciais para o seu negócio e destacá-lo da concorrência. Saber montar um cardápio com opções para diversos públicos dentro de propostas de empreendimento. Você pode diversificar o seu menu, uma oportunidade para atender grupos específicos, como alérgico, por exemplo. Eu tenho um restaurante, mas eu estou pesquisando no mercado, eu tenho um público que são alérgicos a glúten, né? São celíacos, alérgicos a glúten, alérgicos à lactose, são intolerantes, né, a certo tipo de alimentos. Você pode estar compondo o seu cardápio. Olha, eu tenho aqui um público alvo que são vegetarianos, está surgindo uma demanda, ou veganos. Eu posso estar criando, tá, um cardápio, adentrar com esses produtos no meu cardápio, porque eu percebi que o mercado está exigindo, o meu público está exigindo, e eu posso estar criando também para poder diversificar, tá? Crie categorias harmoniosas. Modelo de cardápio com categoria de tons de harmonia, por exemplo. De preferência, cardápio com número similar de pratos em cada categoria. Se eu tenho 6 entradas fria, 6 entradas quentes, 6 pratos principais, tá? Isso mantém o prato mais equilibrado do que você colocar 50 pratos principal e 2 entradas frias, por exemplo, e 3 entradas quentes. Então, não há uma dificuldade muito grande aí na leitura do cardápio e fazer a composição. Então, se você manter 6, os mesmos números, né, das categorias, fica muito melhor, tá, de você visualizar e do seu público entender e não fica tão sobrecarregado, né? E também subdividir as subcategorias, que são as bebidas,
os drinks, os destilados, tá? Os fermentados, os vinhos. Você pode estar trabalhando, tá, separadamente uma carta de vinho, mas as cervejas artesanais, os drinks alcoólicos, não alcoólicos, tudo subdividido por categoria. E é importante também você chamar a atenção para a indicação do chefe, né? Que tenha a intenção de sugestão, tá? De um chefe oferecendo um prato e você coloca em destaque, tá? Esse prato, que é uma sugestão do chefe. Pode ser em anexo, né? Pode colocar ou em foto ou em anexo dentro de um cardápio que seja temporário, por exemplo, esse anexo. Pode sugestionar, não há problema nenhum, não. Mas sempre é uma forma de você estar criando, inovando, tá? O seu cardápio. Destaque as criações do chefe, tá, como diferencial. Então, assim, o chefe, você tem um chefe que ele é muito bom e trabalha na sua cozinha, então esse menu que contém as criações do chefe, que é personalizado, que personaliza, né, o seu restaurante, que deixa o seu restaurante único, que tem somente esse prato que foi criado, o chefe YZ, que tem vários grandes nomes aí, né? Dê ênfase a esses pratos, porque é um prato que foi criado para o seu restaurante, para o público do seu restaurante. Então, né, com a aceitação desse público, você evidencia esses pratos que só o seu restaurante tem, tá? Porque foi o seu chefe que criou. Isso também é muito importante, vocês trabalharem, tá? Não deixe seu gosto pessoal interferir no cardápio. Eu sei, né, como sou chefe consultor, eu também rodo o Brasil inteiro, então eu estava em Belém do Pará, estava em Goiás, em Goiânia, e estava em São Luís do Maranhão. Então, lá são vários proprietários, e acho que de Belém do Pará, se eu não me engano, o proprietário ele não curtia muito um prato que foi criado pelo chefe, pelo seu gosto pessoal. Só que quando foi lançado, né, o prato, ele foi o campeão de vendas. Então, assim, as pessoas que são empreendedoras, né, não se baseiem em pratos, tá, de gosto pessoal, mas sim ver que o mercado está pedindo, que o mercado está solicitando, né, que o mercado que eu tenho, né, esteja acompanhando, né. Pode ser um corte de carne, pode ser um corte de pescado, pode ser uma sobremesa, enfim. Tá? Então, não deixe interferir, isso é muito importante, o seu gosto pessoal na elaboração do seu cardápio. E a ficha técnica. Todos os pratos, todas as bebidas que são alcoólicas, que são os drinks, por exemplo, tem que ter uma ficha técnica. O que seria essa ficha técnica? Onde consta todos os seus ingredientes, todos os pesos, fator de correção, se teve fator de cocção, preço. Tá? Então, eu sei dentro dessa ficha técnica quanto vai me custar o prato que está no cardápio. Eu sei exatamente o custo desse prato. Tá? Eu tenho uma ficha técnica gerencial, onde tem todos os valores, onde o gestor vai estar trabalhando, precificando, calculando CMV, etc., custos, margem, enfim, tudo para precificar o prato. E eu tenho a ficha técnica, tá, operacional, que vai para a cozinha. Então, esses não têm valores. Simplesmente está descrevendo, né, se descreve todos os ingredientes, a quantidade exata e o modo de preparo. Isso mantém um controle de mise en place. Com a ficha técnica, você consegue controlar saída de pratos, você consegue controlar estoque, você consegue ter o preço exato de custo dos pratos. Tá? Então, é um instrumento, tá, essa ficha técnica, que te capacita você a ter o maior controle, tá, de gestão dentro do seu restaurante. Então, todos os pratos, todos os drinks, você tem que ter essa ficha técnica. E aí você consegue identificar, através do custo, você pode trabalhar, por exemplo, o custo de uma caipirinha. Eu estava calculando aí, um tempo atrás, eu estou ministrando um treinamento de ficha técnica para um restaurante, o custo de uma caipirinha estava dando em torno de R$ 1,90
a 2,10 mais ou menos, um gelo e tal. Só que a caipirinha é vendida a R$ 22. Então, a margem de lucro é muito grande. Tá? Então, eu sei que eu posso trabalhar algumas promoções com essa caipirinha, eu posso oferecer, tá, uma cortesia dessa caipirinha, porque eu tenho uma margem de custo muito alta e eu tenho um custo baixo. Ok? Então, mas isso você identifica onde? Com a ficha técnica, tá? Sabendo os custos de cada prato e de cada drink. Teste de cardápio e simulações. Sempre façam testes, tá, do cardápio. Vou abrir o restaurante, reformulei o cardápio, faz um teste. Normalmente, eu estava em São Luís do Maranhão, para um restaurante lá, e eu fui o chefe consultor, né, já há muito tempo eu trabalho com esse restaurante, só que eles renovaram, entrou sócios novos e tal, e mudou o local, ficou dentro de um shopping enorme, o restaurante ficou muito lindo, e o restaurante fechado, eu criei novos pratos, né, e vamos fazer o teste. Então, o que é esse teste? É uma simulação, né, de como se o restaurante tivesse aberto, só que os donos, tá, convidaram algumas pessoas chaves, aonde iriam degustar e fazer uma análise e ser muito sincero na hora de falar sobre o prato. Eu estou montando lá, eu e minha equipe estamos montando o prato. Quem que chega? A família Fittipaldi. Então, estava a família Fittipaldi, né, que são, para quem não conhece, eles acho que correram em Fórmula 1 e várias outras fórmulas, enfim, né? Só que as pessoas são viajadas, são pessoas que correram o mundo. E a gente não sabia disso. Então, deu um frio na barriga e falei, caramba, quem vai testar são essas pessoas, mas alguns outros convidados, mas parentes, e graças que deu tudo certo, né? Eu só tive que fazer uma correção em uma ficha técnica em termos de quantidade, não foi nem de sabor. Então, assim, quando ocorre tudo certo, você trabalhou, treinou dentro do seu cardápio, né? É muito bom. E se caso tem alguma opinião, né, negativa, você tem que agradecer por essa opinião negativa e refazer esse prato, levar para a equipe da cozinha, refazer os pratos para que ou tira do cardápio, ou coloca outros pratos, ou retrabalho, né, faz um retrabalho com esse prato, muda a ficha técnica para oferecer, né, para que tenha aceitação, né, do público. Então, é muito importante nós fazermos sempre um teste. Outra coisa, os garçons devem degustar também. No dia que vocês estiverem fazendo o teste e tem, né, vai tirar foto para colocar na ficha técnica, né? Então, o garçom tem que conhecer e saber, porque quanto maior informação o garçom tiver sobre o prato que está sendo vendido, mais convicção ele vende, mais fácil ele vende, melhora o trabalho das suas vendas, porque ele conhece o prato, ele degustou. E se tiver harmonização, é até interessante servir com vinho também. Olha, esse prato serve, esse prato aqui cabe muito bem com outro prato, com esse vinho X, né? Então, a venda, né, se torna muito mais fácil porque a pessoa provou, ele sabe, tem convicção do que ele comeu e foi aprovado, tá? Então, acho também interessante vocês fazerem isso aí. Né? Testar o cardápio antes, criar alguns pratos. Aqui foram os pratos aqui, né, que eu fiz. Aqui foi para o aniversário do meu filhinho aqui que eu fiz, um salmão grelhado, um tartar de atum. E outro foi naquele restaurante que eu falei para você, que foi lá em São Luís do Maranhão. Tá? Coloquei uma crosta de amêndoas, enfim. Vamos lá. Layout de diagramação, tá? São elementos gráficos, colunas, alinhamento. Então, olhando bem, se vocês verificarem o cardápio, eu peguei isso aqui como exemplo, ó, tudo alinhado, mas vocês podem trabalhar também com fotos, tá, em outras colunas, mas sempre manter um visual de fácil entendimento. Não adianta eu encher de foto aqui, aí ao lado eu coloco o nome do prato, o preço, aí pode se confundir, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso aqui. Alguns elementos gráficos especiais ajudam a chamar a atenção do cliente para itens especiais do cardápio de restaurante. Uma caixa destacada,
né? Uma letra destacada, uma área mais colorida, tá? Destacar os pratos novos, isso é muito importante, tá? Colocar especialidade da casa, né? Então, quando você destaca isso no seu cardápio, isso, o olhar, né, da pessoa, ela vai direto nesses destaques. E isso inconscientemente ela fixa, tá? Essas partes destacadas na cabeça para vocês poderem fazer uma melhor venda, tá? É trabalhar com elementos gráficos, né? Promova expectativas, sensações e emoções, né? Ao descrever o prato no cardápio, elogie o seu prato, o frescor de ingredientes, um prato delicioso, um prato saboroso, um prato incrível, né? É estimular a imaginação do cliente, né? Se o restaurante também trabalha com fabricantes de que tem renome, com uma marca fomentada no mercado, pode destacar também, eu trabalho com a maionese tal, eu trabalho com o ketchup tal, né, que tem o renome, que sabe que você está trabalhando com produto de qualidade e que ela agrega, tá, mais valor ao seu cardápio com esses fabricantes que têm já um renome muito forte no mercado. Tá? Isso também é importante. Técnica de cores, por exemplo. Eu mostrei para vocês. Agora, se vocês observarem nos restaurantes, sempre vocês vão observar. Tem um toque de vermelho, que ela instiga um pouco, tá, a fome, né? Tem um toque de amarelo também, que instiga um pouquinho a fome. Tem um pouquinho, às vezes, tem branco, né? Ou um azul clarinho, que dá um pouquinho de paz. Então, sempre você pode estar utilizando, até no cardápio, um toque de uma cor vermelha, um toquinho de amarelo, tá? Dentro do seu cardápio, pode ser alguma letra, pode ser numa florzinha que você coloca em destaque ou minimamente, e colocar dentro de uma foto, tá, que tem um toque avermelhado, né, dentro do cardápio, que começa inconscientemente a instigar, tá, essas sensações dentro da pessoa inconscientemente. Né? Então, esses toques de amarelo, vermelho, que são mais utilizados, sucintamente coloca no cardápio. Tá? É interessante você trabalhar com cardápio. Se vocês forem em restaurante, por exemplo, vocês vão perceber que tem detalhes em vermelho. Não precisa ser a parede vermelha, mas você vai ver uma flor vermelha, um vaso vermelho, uma almofadinha vermelha. Sempre tem algumas nuances dentro do restaurante vermelho que ela instiga essas sensações, tá, na gente. Escolha a melhor fonte. Então, se eu vou trabalhar com um restaurante francês, então eu trabalho com uma fonte de escrita manual. Se eu vou trabalhar no hambúrguer, eu trabalho com uma fonte mais despojado, tá? É importante vocês trabalharem, né, dessa forma, que seja instigante para o seu cardápio, as fontes. Né? Vou trabalhar um bistrô, então coloca essa fonte aqui, que foi uma fonte francesa, como se fosse escrito à mão, num quadro negro. Né? Eu posso estar escolhendo vários tipos de fontes para trabalhar que esteja de acordo com a proposta do seu restaurante. Tá? Coloque imagens e fotos, né? Então, é importante você destacar, né, algumas fotos. Então, contrata um profissional da área. Se não tem, as pessoas falam, olha, coloca foto de outro. Eu não gosto muito de colocar foto de outras fontes, né, que não seja o meu prato. Na hora de trabalhar o restaurante, eu gosto de colocar a foto dos pratos que foi criado, né, que você sabe que aquele prato aqui, daquele jeito, tem que ser feito e o cliente vai se olhar. Isso aqui foi uma costelinha que nós fizemos aqui com um creme de abóbora, se não me engano, porque nós estamos trabalhando a sazonalidade, tá? E com uma redução de carambola. Agora que eu lembrei. Faz um tempinho que nós fizemos esse prato, mas eu fiz uma redução de carambola e laqueei, fiz uma costelinha laqueada com redução de carambola, com creme de abóbora, limão siciliano e
castanhas crocantes. Então, isso foi um prato que foi criado. Então, você destaca, tira foto e mostra, né, esses pratos que vocês fizeram, e tiraram foto e coloca no cardápio. Tá, logicamente, tem pessoas que não têm condições ainda de contratar um fotógrafo. Ok, busquem, tá, em alguma outra fonte que tenha foto gratuita, tal, com direito autoral, enfim, e coloque no seu cardápio só para destacar. Mas eu acho muito mais interessante você colocar a foto dos seus pratos criados, tá, no seu restaurante. Coloque em destaque, tá, as ofertas. Posso colocar as fotos aqui em ofertas. Eu posso destacar aqui, tá, essa promoção através de foto. Não significa que eu vou colocar o mais barato, não é isso. Nós colocamos o que tem maior margem de lucro, tá? Que eu tenho maior margem, eu posso destacar o prato que eu quero vender, o prato que é saída da casa. Então, eu coloco em destaque esses pratos e onde eu tenho maior margem, tá? Aonde eu possa fazer essa minha venda dentro do próprio cardápio, né? Com essas fotos já me instiga a vontade de comer um filé parmegiana, por exemplo, aqui, né? Enfatiza os pratos e não guia pelos valores. Então, assim, é importante vocês trabalhar, né, e valorizar os pratos e não deixar a sua venda com o garçom e valorizar olha, esse prato é mais barato. Não, a questão não é prato mais barato. Esse prato é mais saboroso. Esse prato também é bom. Esse prato também contém isso aqui. Né? Ter um treinamento de vendas dentro do seu cardápio, né? Dentro do seu dos garçons, por exemplo, que estão fazendo esse trabalho de venda. E evitar de colocar R$14,99, sabe, no lugar de 15. Em vez de você trabalhar, né, esse 99 ou 90, coloca 14,50, tá? É uma pesquisa que fizeram e falaram, olha, a pessoa está querendo me enganar. 14,90, 14,99 é 15. Então o cara está querendo, só tirou os 10 aqui, um centavo, para falar que é 14, mas é 15. Isso dá uma sensação, né, de querer, vou enganar a pessoa. Então não é muito legal. Trabalha com 50, com 5. Não trabalha com o número 9, trabalha com 5. 14,50, ok. 14,80, ok. Esse 9 é bom você tirar de 90 ou de 99, tá? Não trabalhar dessa forma, não. Eu acho mais interessante trabalhar com 5, por exemplo, né? Ou com 8 do que 9, tá? No cardápio. É uma dica também. Evite usar cifrão. Ó, que legal isso aí. Pesquisadores da Escola de Administração Hoteleira da Universidade de Cornell realizaram uma pesquisa com hóspedes de um hotel e constataram que os clientes com cardápio sem cifrões gastaram mais do que aqueles com menus que não tinham esse símbolo. O motivo é simples: o cifrão remete diretamente a custo, a valores, né? Preço. Né? Então, essa pesquisa foi feita pela escola, pela universidade, né, hoteleira, e as pessoas verificaram isso. Então, evitar o uso, tá, de cifrão no cardápio. Sempre informe, tá, no cardápio, para você evitar problemas, as taxas que contém o cardápio e serviços, ok? É muito bom você colocar, tá, identificar ele em algum lugar, tá, para você não ter processos, para você não ter problema, para não ter discussões. Então, deixa lá descrito, que a pessoa vai ler, cobra a taxa de 10%, aí eu tenho couvert em dia tal, a pessoa fica ciente, tá, do que vai estar falando. Trabalha com um cardápio funcional enxuto, tá? Eu conversei isso já com vocês, para manter isso mantém, tá? Isso evita o desperdício, né? Quando você tem o cardápio um cardápio mais enxuto, fica mais fácil de você controlar as saídas, as entradas de mercadoria, os ingredientes, o mise en place, tá? É bom você trabalhar com cardápios sazonais, que é muito importante. Então, olha, eu tenho um cardápio para o frio, né? Eu vou fazer sopa. Tá muito frio, eu faço sopa, faço caldos, faço pratos tradicionais, fondue, mas tenha um cardápio enxuto, mas que ela possa diversificar
conforme a sazonalidade, tá? É importante vocês terem essa diversificação na sazonalidade dos pratos, tá? Aqui, que nem eu falei para vocês, trabalhei dias especiais e sazonalidades, dias das mães. Cria um prato, cria um cardápio especial para o dia dos pais, das mães, para os dias dos namorados, enfim, tá? Cria um trabalho, um cardápio especial para aquele momento de happy hour, tá? Onde você tem um momento de baixa frequência para chamar a atenção dos seus clientes, né? É muito importante. E também trabalhar a sazonalidade, né? Isso é interessante, como eu comentei anteriormente, tá? Sempre mantenha o cardápio atualizado, isso é importante, porque sempre tem variações de preço. Se o preço você consegue enxugar os valores e absorver esses valores, ok, mantém no cardápio. Se o preço continuar sempre subindo, tem que fazer a atualização do cardápio, senão você vai estar defasado, tá, em reajuste de preço, né? E vai ter problema, tá? Ah, eu não vou deixar de comprar, que isso aqui está muito caro, o cliente pede porque está no cardápio e não tem. Então, isso também gera uma frustração e é bom evitar. É bom você sempre estar reajustando, tá, os valores e não tenha medo de reajustar. Gestão de cardápio, trabalhar com produto da época, matéria-prima, ok. Trabalhar com ancoragem. O que seria ancoragem? É uma técnica que nós usamos que coloca-se tal preço do maior para o menor. Então, quando a pessoa olha os seus pratos mais caros, ela cria aquele valor na nossa mente, né? Cria um valor na mente. Olha, esse valor aqui de um prato custa R$ 250. Só que ele percebe ao passar dos olhos que está 250, 200. Por exemplo, eu tenho carré de cordeiro, que é caríssimo, com um molho especial tal, R$ 250 o prato. Isso você tem que ter, porque você tem um público para isso. Só que você vai ver, ao passar dos olhos, eu tenho prato de 200, 150, 100, 80, 90. Então, quando a pessoa começa a ver, tá, os valores decrescentes, o que ficou na mente da pessoa é o valor de R$ 250. Então, significa que eu faço essa ancoragem de R$ 250, um valor maior, e quando ela chegar, olha, nossa, tem um prato de 90, aí eu posso comprar esse de 90. Eu não vou comprar de 250, mas tem um prato aqui que está acessível, que eu posso estar comprando um prato de R$ 90, por exemplo, né? Porque eu fiz uma ancoragem de valor de um preço maior. Se eu começar pelo menor, para pratos de R$ 20, quando eu chegar no 50, para mim, acho que é a média que eu quero trabalhar com um prato de 50. Jamais eu compraria um prato de 90. Se eu tenho 20, se eu estou na média 50, eu tenho 90, 100, 100 e pouco, jamais eu compraria um prato de 90, porque eu tenho na minha cabeça que os valores médios seriam de R$ 20, né? Então, essa técnica de ancoragem é muito legal vocês trabalharem também, tá? Destacar fotos, cores de letra, treinamento de cardápio, sempre com garçom. Eu falei para vocês mostrarem, tá, para o garçom e explicar para o garçom, olha, meu maior margem de lucro são prato tal, vem desses pratos, né? Conhecer o produto, trabalhar combos, tá, de pratos que não tem muita saída, posso trabalhar, olha, não tem muita saída desse hambúrguer de peixe. Então, olha, compre esse hambúrguer de peixe e leve um refrigerante, um suco grátis, que tenha a maior margem, né? Eu coloco lá. Monto um combo e tento alavancar a saída desses pratos. Trabalhar alguns produtos com lucro zero. Despesa menos vendas igual a zero. Não estou tomando prejuízo. Eu tenho o meu custo. Alguns produtos você pode trabalhar como chamariz, tá? Vou trabalhar com produto chamariz. Qual que é o produto chamariz? Na terça-feira eu tenho produto chamariz. O que é? É um chopp, é uma cerveja, que eu trabalho o preço de custo só para chamar o público, só para chamar o público para que entra lá. Aí desse chopp ele pede uma porção, ele pede um sanduíche, pede um prato e você vai agregando, tá? Então, isso também é algumas técnicas, tá, que você pode aplicar, às vezes, esporadicamente, tá? Ou numa data que você tem menos movimento, você pode estar trabalhando esse público zero. Remodelar o cardápio sempre que possível. Cardápio QR Code. Hoje as tecnologias estão aí,
tá? Percepção de foto layout, foto de pratos decorados, trabalhar drink chaves com margem próxima a 90%. Então, se você, no caso da caipirinha, por exemplo, pode fazer uma promoção. Compre uma, ganhe duas, eu ganho na compra de uma porção, você ganha uma caipirinha, enfim, né? Trabalhar com drink chaves. Bonificação, trabalhar para as promocionais em dia específico de baixa rotatividade. Bonificação ao agrado ao cliente. Chegou uma mesa, um cliente que consumiu R$ 300 ou R$ 300 na mesa. Automaticamente, o seu garçom sabe que se consumiu R$ 300, ele está tomando uma cerveja, eu posso lá automaticamente oferecer uma bonificação para tentar fidelizar, tá, esse cliente, né? É interessante trabalhar dessa forma também. Happy hour com marcas que te patrocinem, né? Então, você pode ter um custo menor, um valor menor, para você oferecer como promoção no hora do happy hour, para você chamar mais clientes. E algum happy hour com horário gradativo, caso você queira trabalhar, né, com happy hour de horários gradativos, das 5 horas, a cerveja me custa 50% mais barato. Às 6 horas custa 35%, às 7 horas custa 20%, até dar 8 horas, que é o horário da janta, que não tem mais desconto. Pode trabalhar isso também gradativamente. Não, é um tema complexo, né? Tem muita informação realmente. E vamos lá, a gente tem várias perguntas aqui. Como a gente já avançou um pouquinho no horário, eu vou selecionar algumas bem legais. Você acha viável criar um restaurante com base primordialmente nas bebidas e, a partir das bebidas, criar os pratos? Essa pergunta foi enviada sem nome. Tá? É o seguinte, depende muito do tipo de restaurante que você quer trabalhar. Se você for trabalhar um pub, por exemplo, na linha de pub, né, onde vocês vão trabalhar com vários tipos de cervejas, aí seria esse caso de você trabalhar, né, um restaurante específico de bebidas e dentro desse pub, por exemplo, vocês criarem os pratos ou tradicionais irlandeses, ingleses, ou criações para o público brasileiro. Tá? Então, isso depende muito do foco e do objetivo do seu restaurante. Então, depende muito do tipo do restaurante. Tá? E isso não aconselho a todos. Tem que ter uma pesquisa. Legal. Tem uma pergunta aqui que é um assunto que você até mencionou, mas acho que a gente talvez poderia explorar um pouco mais, porque é algo super atual, né? Então, colocaram, atualmente estamos usando QR Code em função do Covid. Como atuar, né, para cardápios nesse formato aí digital? Quais são os pontos positivos do QR Code? Você está evitando, trabalhando sustentabilidade, né, Marcelo? Que nós trabalhamos muito com sustentabilidade. Sustentabilidade. Outra, contaminação cruzada, contaminação né, porque o cardápio físico, ele fica na mesa, todo mundo toca nela e nem todos façam a higienização. Então, uma forma de você trabalhar são com os cardápios digitais. Esses cardápios digitais, elas vieram para ficar. Por quê? Porque eu, pelo menos, eu pego o meu celular e já identifico o meu cardápio. Então, digitalmente, a pessoa pode alterar preço, trabalhar layout, trabalhar as cores, na hora que ela quiser. Fica muito mais fácil para o empreendedor fazer essas modificações do que eu ter que mandar imprimir tudo de uma vez e o gasto fica muito alto, o custo fica muito alto. Então, com esse momento de Covid, vocês podem estar enviando o seu cardápio digital via vários caminhos que vocês sabem, né, digitalmente, e também numa plaquinha que vocês tenham de identificação na mesa, na parte física, que a pessoa vem e já tira. Então, isso ela veio para ajudar muito, tá? Então, eu acho é um produto, é um cardápio assim que veio para ficar e ajuda muito o empreendedor nesse sentido, tá? Legal, né? Acho que nesse momento de pandemia todo mundo aprendeu, né, a acessar o cardápio ali com o celular rapidamente, então acho que vai ser mais fácil a aceitação dos clientes daqui em diante, né, nesse formato. Eu vou fazer mais uma.
Acho que ainda dá tempo. Você acha que trabalhar com nomes especiais dos pratos no cardápio não pode, de alguma forma, atrapalhar o cliente na hora de escolher? Confundir, sei lá. Pode, claro. Por isso que tem que ter um cuidado na hora de você elaborar esses pratos. Pratos temáticos, né? Ou restaurante temático que tem esses pratos também que sejam temáticos, né? Então pode ocorrer de confundir, sim. Mas se você fazer uma ótima descrição do prato, tá? Logo abaixo do nome, então aí você já não tem muito esse problema, porque olha, eu tenho um prato Marcos Rama aqui. Aí qual que é a descrição? Ah, ele vai um hambúrguer de 180 gramas, acompanha a face roxa, radicchio, tal, 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 tal. Então, na descrição, tá, tem que estar bem sucinto na hora de colocar no cardápio, ok? Então, trabalhe muito bem a descrição para não ter essa confusão. Perfeito. Eu vou aproveitar então o gancho da descrição para fazer a última, tá, gente? Qual a importância das imagens dos pratos no cardápio? Você acha que uma boa descrição é o suficiente? Ela substituiria uma imagem ou não? Na verdade, você tem que trabalhar o conjunto, né? Não somente a descrição. A imagem, aquela história que nós comemos com os olhos, isso é verdade, porque nós aguçamos as nossas funções organolépticas, as nossas funções sensoriais. Então, uma das funções sensoriais, né, é a visão. Então, com a visão, eu visualizar o prato, ele pode me instigar, né, a ter a vontade de consumir esse prato somente pela foto. Então, isso ajuda muito dentro de um cardápio, tendo a foto e uma ótima descrição. Então, tem que trabalhar isso em conjunto, tá? Bom, acho que é isso. A gente conseguiu trabalhar aqui as principais perguntas. Muito, muito obrigado, Marcos, pela palestra, por compartilhar tanto conhecimento. Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí com, né, todo mundo que está acompanhando a gente essa noite. E esse conteúdo também vai ficar disponível no YouTube, então depois, né, vocês vão ter acesso e vocês podem compartilhar com outras pessoas esse vídeo, se acharam bacana e quiserem, né, rever, revisitar, resgatar alguns conhecimentos, porque foi muita informação, então vocês podem depois, no YouTube, pegar essa palestra completa para revisitar. Então é isso. Muito obrigada, professor. Muito Eu que obrigada a agradeço, todos que Marcelo. assistiram. Obrigada aí à organização dos eventos por essa parceria com o Senac, que é tão rica, tão importante para todos nós do setor. E é isso, continuem acompanhando. A gente tem uma programação aí de atividades semanais planejadas. Toda semana, então, a gente divulga qual será a próxima. E sempre com temas interessantes, temas diversos. Se vocês tiverem sugestões também de temas que gostariam de ver aqui pelos nossos professores, podem mandar lá nas redes sociais do evento que a gente considera aí a sugestão, tá bom? Quer despedir, professor? Eu só queria agradecer a você, Marcela, tá, ao Senac, ao Wine Trends, né, Cachaça Trends também, né, com essa parceria maravilhosa, e a vocês que todos que assistiram, muito obrigado, tá? E uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.